Seja bem-vindo a mais um episódio do Milcast. Hoje nós vamos conversar com o Henrique Rosanelli, professor de Educação Física com mais de 10 anos de experiência. Ele vai falar sobre a importância do exercício físico e principalmente a importância do exercício físico após os 40 e qual é a importância e quais são os benefícios para a saúde mental e física. Henrique, obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui conversar conosco. Fala pra gente como começou esse seu interesse pela atividade física, principalmente aí voltado aí para a atividade física após os 40. Bom, olá, Wesley, tudo bem? Joia? Eu que agradeço pelo convite, né? Sou formado há mais de 10 anos, como você disse, e o meu interesse veio a partir do momento que eu era uma pessoa sobrepeso, né? Então, lá na minha adolescência, eu sempre fui uma pessoa sobrepeso, e eu comecei a ter interesse pela musculação. Na verdade, há alguns anos atrás, ali, mais ou menos há 20 anos atrás, né, lá nos meus 14, 15 anos, eu descobri a musculação, que era o que tínhamos na época, né? E aí comecei a ter interesse, comecei a praticar, e aí eu queria saber como funciona o corpo para a gente começar a entrar nessa parte de emagrecimento, de ganhar massa, qual era a diferença, e sair daquilo ali que todo mundo falava de repetição e séries. Então foi daí que surgiu o meu interesse aí em começar a educação física. Show. E essa questão do exercício físico após os 40, porque isso foi há 20 anos atrás, né, que você estava falando que o seu interesse pela musculação e tudo mais, e hoje você foca, tem uma vertente maior aí para o exercício após os 40. Isso, porque na verdade, o que, que, Que- eu, que eu sempre achei interessante? Quando eu comecei a faculdade, eu lembro que nas primeiras semanas da faculdade, antigamente se falava musculação proibido para a terceira idade, né? Há 20 anos atrás, se falava que a musculação não era boa para a terceira idade. E quando eu entrei na faculdade, eu descobri que não, porque a musculação ela causa alguns impactos, vamos dizer assim, e ajuda no aumento da massa muscular. Então, isso, na época, já fazia uma coisa na minha cabeça pensar ao contrário disso. Hoje não, hoje já se fala ao contrário, né? Já se fala que tem que fazer justamente porque após os 30 anos acontece essa queda da massa muscular e a musculação ou um treinamento de força resistido, né? Que pode ser outro tipo de exercício, também ajuda nesse empenho da massa muscular. Então, lá atrás eu já sempre tive vontade de trabalhar com 40 anos mais, e hoje, como eu já tenho mais de 40 também, eu sinto maior a necessidade, né? hum, e aí com a atividade física, a partir dos 30 anos começa a perder massa, né? Isso, isso. Os estudos mostram que a partir de 30 anos você já começa a ter perda gradual da massa magra, da massa muscular, Uhum. né? Então, a prática de exercício da força de força, né, ou trabalho resistido, pode ser musculação, pode ser um treino funcional. Isso impede ou até aumenta o ganho da massa muscular. Tipo, ou retarda ou aumenta, né? Então Isso, isso. tem benefícios. A ideia é manter pelo menos a massa muscular, né? Ali para fazer os movimentos do dia a dia, que a gente chama de atividades da vida diárias, né? Então ali a gente consegue fazer um trabalho onde as pessoas façam exercícios para não impedir alguns movimentos, como sentar, né, um agachar. Então, hoje eu trabalho muito focado nesse lance da saúde mesmo e do exercício funcional. A ideia não é, às vezes, não é nem, assim, após os 40, a ideia não é nem aumentar a massa, ficar esculpido, ficar fortão, bombado, né? Como diz, Então. é conseguir. O que que eu percebo? A maioria das pessoas, assim, quando faz os 40 anos, já tá com a vida um pouco mais estabilizada. Uhum. Então, os filhos já estão um pouco maiores, já tá tudo mais tranquilo. E aí o foco é outro. O foco é conseguir cuidar dos netos, né? Correr atrás. Então, eu me foquei nisso, né? Eu gosto dessa parte. A ideia do exercício físico após os 40 anos é essa. É não ficar esculpido e sim ficar útil, né? Fica útil. Igual a gente fala, né? É se preparar para a velhice, porque dos 40 aos 80 É só ladeira é abaixo. só um pulo, né? Então a gente trabalha sempre pensando nessa possibilidade aí. E aí, pra quem tá. Porque às vezes, como você disse, né? Às vezes a pessoa teve um período aí afastado da academia, né? Às vezes ela teve um momento, um momento mais jovem, às vezes dos 20 aos 30 super ativa na academia e tudo mais. Aí depois a vida vai acontecendo, a rotina vai tomando Uhum. conta.
aí seja trabalho, filhos, estudos, e aí ela fica, se afasta, né? Então, às vezes ela fica aí dos 30 até quase 40 anos sem academia. Ou nunca fez academia e vai começar. Tem alguma forma diferente? Como que funciona tudo isso? Hoje, o que eu tenho percebido também, aí o que eu atuo hoje, né? Eu trabalho com personal online, né? Então, desde a pandemia veio crescendo muito esse lance, né, da consultoria ou da prestação de serviço mesmo, de maneira online, justamente porque a academia, a gente sabe, quando quem frequenta a academia sabe que a academia não é um ambiente assim para 40 a mais. Normalmente é uma galera mais jovem, 18, 30 anos. Uhum. Então, o que hoje eu faço? Eu tenho uma assessoria esportiva que a gente consegue fazer o trabalho dentro da própria casa da pessoa, sem usar equipamento, usar só o peso corporal dela, né? E com um custo assim, 90% mais barato que uma academia, a partir do momento que você depende do plano. Então, hoje a pessoa, sem sair de casa, ela consegue fazer exercícios para, pelo menos, manter aquela massa muscular, sair ali do sedentarismo, com auxílio, aí depende muito de quantas vezes por semana, e aí a pessoa consegue ali, igual a gente estava falando, consegue fazer uma atividade física até mesmo para liberar os hormônios ali, né? Da Uhum. ansiedade, da depressão, né? Hoje muita gente trabalha em home office, então a pessoa não tem muito tempo para sair, ali com 20, 30 minutos de exercício você já consegue montar um treino para a pessoa ali fazer. Então hoje tem bastante coisa assim, através da internet a gente consegue fazer esses treinos, essas aulas. Além do home office, agora temos academia home também, home academia, alguma coisa assim. Na verdade não chega a ser uma academia, né? Mas assim, como existem hoje exercícios que a gente consegue usar o próprio peso corporal, e aí a gente consegue fazer um trabalho bem legal, bem bacana assim, até para emagrecimento eu uso muito o exercício de peso corporal. E é um ambiente que a pessoa já está dentro de casa ali, né? Já não tem a desculpinha de ter que sair para ir para academia, né? Era nisso que eu tava pensando, né? A pessoa falou, não, tem que ir lá na academia, tem que me arrumar, tem que, então, preciso comprar roupa, preciso comprar um tênis. Aí eu É, falei, não, você vai fazer em casa com as coisas que você tem. é. Aí você tá dificultando para o pessoal arrumar desculpa. Eu trabalho, a gente trabalha com vários planos, né? Então, um dos planos é assim, a partir de R$ 9,90 você consegue fazer exercício na sua casa com um treino específico para você, entendeu? Então, assim, o custo fica mais barato também, né? Como a gente sabe, hoje o custo de vida, a gente vem perdendo o poder de compra, e Uhum. como a minha ideia é levar saúde para mais pessoas, eu tenho planos a partir aí de R$ 9,90 a gente já consegue fazer uma planilha bem legal de treinos para a pessoa treinar na própria casa, né? Bem acessível, né? É, Pô, que bacana. Assim, o exercício físico, ele não impacta, não tem um impacto só, assim, físico, né? O exercício físico não impacta só o lado físico. Ele tem algo a mais, né? Ele impacta também o emocional, ou como a pessoa se sente. o exercício físico ele libera os hormônios ali, né? Então, por exemplo, hoje, mesmo você trabalhando em home office, todo mundo tem muita metas, muita pressão externa, né? Uhum. Principalmente as mulheres, né? Que além da pressão do trabalho, tem a pressão ali de cuidar dos filhos, cuidar da casa, fazer um monte de coisa. Então, é o que eu falo assim para as minhas clientes. Você tem que separar, nem que seja ali 40 minutos da sua vida para você. Uhum. Os 40 minutos ali que você não separa para você hoje, os 40 minutos que você vai ficar doente mais para frente e você vai gastar dinheiro, porque quando você está fazendo exercício, você está investindo, né? Uhum. A diferença de investir e gastar é exatamente isso. Investindo num plano, investindo num plano de exercício físico, né? Você está investindo na sua saúde. Se você não fizer, lá para frente você vai gastar com remédio, onde, né, você não vai conseguir mais conseguir recuperar o tempo perdido. Então, você tem que separar por causa da sua mente ali, aquele 1 minuto para você, onde você tem que esquecer de tudo e só mesmo tá ali focado naquele exercício ali, né, naquela modalidade. E hoje, você comentou das suas clientes, né? Deu ênfase nas clientes. Hoje, o maior público que busca o exercício acaba sendo o público feminino. Isso. Imagino. A mulher sempre se preocupa mais do que o homem, né? Uhum. Então, normalmente, o meu público é mulheres acima dos 40 anos mesmo ali. Ou beirando, 35, 36 ali. Então, Que é igual aquilo que eu te falei. São as pessoas que. Os filhos já estão um pouco maiores, né? Mas
a academia não é um ambiente para elas 90% estão acima do peso, então elas começam buscando com um propósito, né, que é o propósito de emagrecimento, mas que no final elas acabam percebendo que não, que aquilo ali é além do emagrecimento. Aí vem aquilo que você, né, perguntou anteriormente. É aquilo que a gente estava falando. Não melhora só a parte de condicionamento físico, melhora a parte de autoestima, né? Então ela põe uma blusinha que há 2 meses atrás ela não colocava, aquela blusinha hoje já entra, aquela calça jeans que não ficava marcando hoje já não marca mais. Então, assim, acaba mexendo com toda a autoestima das mulheres. A mulher, normalmente, é a mulher que procura mais a minha equipe lá. Eu ia até te perguntar como se manter motivado, né? Mas eu acho que isso acaba respondendo bastante. Como o exercício físico, ele, além de mexer no físico ali, ele também mexe no emocional. Então, quando ali a pessoa, a mulher, vai colocar uma roupa, tá apertada, não tá se sentindo bem, aí ela começa a fazer exercício, e aí o resultado começa a aparecer, e ela veste, se sente bem, aquela roupa que ela, É. às vezes uma calça que ela gosta muito, fala, vou jogar fora, vou doar porque não me serve. E aí ela guardou e deixa eu experimentar. E aí volta e fala, nossa! Então ela começa a ver, acho que isso É. vai motivando. É, Eu peço sempre para meus clientes guardarem uma peça de roupa assim que elas gostariam de usar, né? uhum, Então, uma camiseta, uma blusinha ou uma calça, ou os dois juntos, para ter uma referência. Porque que acontece? A gente fala de emagrecimento e emagrecimento nem sempre é na balança, né? uhum, Para nós, educadores físicos, o emagrecimento é perda de gordura. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas falam assim, eu não emagreço nada, Henrique, o que está acontecendo? Não, na verdade não é que você não emagrece. Provavelmente você tenha perdido gordura, que é o que importa. O que faz mal para o organismo não é a massa muscular, é a gordura. Então, às vezes, na roupa você já percebe. Você pode não perceber na balança, mas ao colocar na roupa você percebe que a blusinha está pegando menos na barriga, a calça está apertando menos na perna. Entendeu? uhum, Então, eu sempre falo assim, ó, guarda uma peça de roupa e aí a gente vai chegar, esse é o seu objetivo, esse é o seu propósito, então a gente vai chegar nesse propósito. E aí a pessoa vai fazendo e vai pegando gosto, muda a alimentação também, né? As pessoas acabam automaticamente é, a- melhorando a alimentação, né? Comendo menos coisa embutida, menos coisas industrializadas, se alimentando um pouco melhor, porque principalmente quando ela perde alguma coisa logo no começo. E aí ela não quer perder aquilo que ela já conquistou, né? entendi. Tava conversando com um amigo meu mais recentemente e ele comentou que tinha perdido 15 quilos. Eu notei, falei, nossa, você emagreceu, você tá bem, sim, de saúde, tudo? Eu falei, tô bem de saúde. O meu emagrecimento foi uma recomendação médica. O médico falou que da forma como eu estava cometendo um suicídio assistido. Então, ou eu cuidava da minha saúde, ou eu ia de arraça para cima. Então, eu comecei a cuidar da alimentação, perdeu em poucos meses, perdeu 15 quilos em 4, 5 meses. Isso acontece mesmo, né? No caso dele, ele mudou só a alimentação. Foi só alimentação, sem Então, por exercício. exemplo, se ele consumia ele em torno de 3, 4 mil calorias, ele passa a consumir 2 mil calorias, ou seja, já está consumindo menos, né? Uhum. Aí no caso dele, sim, ele já perdeu massa muscular junto com gordura ou somente massa muscular. Ele teria que fazer uma avaliação física nele para a gente saber a quantidade, o percentual de gordura que ele tem hoje, né? Se tá. É igual eu tô falando pra você, a massa é uma coisa, a gordura é outra coisa. Uhum. Né? Ele já deve estar num ponto assim que ele já tem que começar a fazer algum exercício para fortalecer e lutar um pouco contra a flacidez, né? Uhum. Então, o que a gente estava falando anteriormente, o exercício ele é um complemento, a alimentação, os dois se complementam. Uhum. Né? E hoje em dia, Wesley, é muito mais fácil, porque existem aplicativos onde você coloca os seus dados lá, totalmente gratuito, e você consegue saber o seu consumo de caloria basal. O que é o consumo de caloria basal? É o consumo de caloria que o seu corpo gasta com você parado. Então, por exemplo, você põe lá o seu peso, a sua altura e suas atividades, se é que você faz, e ele vai falar, ó, você gasta 2.300 calorias. Isso Legal. basal, com o seu corpo parado. Então, por exemplo, se você consome você pega esses 2.300 e você transforma esse cálculo em 1.500, pô, você já está comendo quase 1.000 calorias a menos. Uhum. Então, assim,
já ajuda na redução de peso. E a vantagem desses aplicativos é o quê? É que você vai registrando que você se alimenta. Então, você pesa e põe lá, 100 gramas de arroz, tantas calorias. E aí no final do dia você vê, putz, comi mais do que eu precisava comer, não precisava comer tudo isso. E aí você vai controlando. E aí a gente entra com a parte de exercício, que é a parte que ajuda a queimar mais calorias. Então você imagina, se no basal você precisa de 2.300 calorias, você está consumindo ali, você colocou uma meta de consumir 1.500 calorias, ou seja, já está consumindo 800 calorias a menos. Uhum. E eu ainda te passo um exercício para você perder ali em torno de 200 calorias por dia, você já está perdendo 900 calorias, 1.000 calorias, entendeu? Então, assim, é muito fácil hoje em dia de você fazer. E eu faço tudo isso à distância. E de maneira gratuita, que é igual eu te falei, existem planos aí muito baratos e esses aplicativos são gratuitos. Então, Mais barato ainda. mais barato ainda. Então, assim, ajuda muito, né? Uhum. É que você vai ter. Então, assim, às vezes a gente pensa, eu vou precisar fazer um monte de exercício para perder 1.000 calorias por dia. Na verdade, não necessariamente. Eu posso. O corpo já gasta energia para se manter ele vivo, né? É. Manter funcionando. A ideia do exercício físico, do treino funcional, que é o que eu trabalho, que é usando o próprio peso corporal, é fazer com que você acelere esse emagrecimento, no caso de emagrecimento, né? Eu sempre digo para as pessoas o seguinte: o emagrecimento é a consequência da saída do início da atividade física. Você começa com o emagrecimento, mas depois você vê que é muito mais do que aquilo. E é difícil isso no dia a dia. Eu tô imaginando o seguinte: a pessoa te procura e fala, ô Henrique, eu preciso emagrecer. E aí você fala, peraí, vamos dar um passo atrás, porque a gente precisa avaliar se você precisa emagrecer, o que é de fato, se é emagrecer, se é perder medida, colocar isso na cabeça da pessoa, que emagrecer é uma coisa e perder peso é outra. Eu trabalho da seguinte forma: eu tenho que entender o que a pessoa quer. Uhum. Então ela fala assim: eu quero emagrecer. Aí eu preciso entender o que é emagrecer para ela. Emagrecer é perder na balança. Então eu digo para ela assim: então tudo bem. Então eu vou te explicar o que é emagrecer para mim e aí a gente vai entrando num consenso. Tudo bem? Tudo bem. Eu explico para ela exatamente isso que eu estava explicando. Uhum. Né? Existe o percentual de gordura, existe o percentual de massa magra, que o que importa é a perda de gordura, não a massa magra. Né? Então por isso que eu uso sempre uma roupa como referência e não a balança exatamente. Né? É claro que a princípio ela vai perder balança. Né? Uhum. Então, assim, em um mês ela consegue perder 2, 3 quilos, juntando a alimentação, né, com essas dicas simples que eu dei ali, de aplicativo e exercício em casa. Você consegue perder aí 2, 3 quilos facilmente. Porém, vai chegar um momento que vai chegar o platô e vai ficar estacionado. E aí talvez não que você não perca peso, talvez você não esteja perdendo massa. E aí você esteja perdendo gordura, que é o que faz mal para o corpo. O que faz mal para o organismo é o excesso de gordura. A massa muscular hoje já é provado que ela é importante para as atividades da vida diária. Então, até mesmo para quem é mais velho ainda, tá já falando um pouco de terceira idade, né, um tropeçar, se a pessoa faz um exercício, ela já tem um músculo mais forte, então já evita um pouco a queda, né? Uhum. Então tem várias formas aí de a gente fazer. Por isso que uma coisa bem personalizada para cada pessoa, de maneira online, onde qualquer pessoa do Brasil inteiro pode fazer, e bem certinho para aquela pessoa. Porque não adianta montar um treino para você, montar o mesmo treino para outra pessoa que tem o biotipo bem diferente, né? São coisas completamente diferentes. A rotina é diferente, né? Então, você pegar uma mãe, a gente tem clientes lá que são mães. Né? Então, ela tem ali das 6 às 6h40 para fazer exercício, que é o horário que ela acabou de chegar, pegar a criança da escola, colocou a criança ali para assistir um desenho, vai fazer exercício rapidinho, e para voltar e já fazer a janta, aquela correria do dia a dia, com uma pessoa que tem um tempo mais tranquilo, que, né, o tempo é maior, então a gente vai personalizando de acordo, né, Uhum. entre a pessoa. E tem um tipo de treino mais específico, assim, para se envelhecer melhor? Ou vai de caso a caso? Para envelhecer melhor, eu acredito que não, mas eu acredito que assim, hoje existem várias modalidades que todas meio que se misturam entre elas. Então, por exemplo, eu trabalho com um treino funcional, né, que na verdade é o próprio nome já diz, funcional de funcionalidade. Então a gente trabalha muito com peso corporal. Uhum. Mas tem a musculação também, que é um trabalho assim mais isolado, né? Normalmente a maioria dos exercícios são de forma isolada na musculação.
E tem ali o Pilates, que meio que se mistura com o treino funcional, que tem o Pilates solo, né? E tem o Pilates com equipamentos, que é basicamente ali a mesma coisa, mas assim, eu acredito que a pessoa saindo do sedentarismo, buscando qualidade de vida, ela tem que buscar aquilo que ela mais gosta de fazer. Uma dança, uma caminhada para começar ali, né? Então, eu sempre recomendo isso para as pessoas também. Ah, mas que exercício que eu faço? Cara, vai buscando, uma hora você vai gostar de algum e você vai fazer aquilo, porque aí a gente não está falando mais tanto de parte estética, a gente está falando mais de parte emocional, de gostar. Uhum. Né? Porque, por exemplo, você vai fazer musculação, você não gosta, cara, bater um vento, você não vai. Agora, se você gosta de dança, meu, pode estar caindo neve, você Claro. vai porque você gosta. É do ser humano isso, né? Escolher o que a gente quer fazer ou não. Então, Boa, a ideia é essa, assim. boa. Você lembrou de você, né, Wesley? Não, eu tô tentando me convencer a procurar alguma coisa. Tô tentando me convencer aqui. Até a abertura do programa, né, eu ia falar pra. Tava conversando com a Isabel que a abertura do programa é que hoje o Henrique tá aqui para falar sobre atividade física, principalmente depois dos 40, mas essa era a parte fácil. A parte difícil era me convencer A fazer? a fazer alguma coisa. Fácil. Porque eu tô procurando. A gente procura desculpa para não Pra não fazer. fazer, porque você tem que buscar aquilo que gosta. Uma hora você vai encaixar alguma coisa que você gosta. Porque, por exemplo, eu levo meu filho na escola, e aí a gente fala assim, hoje tá um dia mais gostoso, eu vou de bicicleta. Aí tem dia você olha assim, nossa, hoje tá frio, 24 graus. É sempre o argumento, né? É sempre o argumento. É isso que eu falei. Se a pessoa não gosta de fazer musculação e ela é obrigada a fazer, É, cara, vai bater um vento, ela vai falar, não vou não, tá qualquer frio. desculpa é desculpa. Desculpa, é desculpa. Então Cara. a gente olha assim, nossa, tá 24 graus, tá 30 graus, hoje tá muito frio. Tá com muito sol, tudo é desculpa, justamente. Bem, bem por aí mesmo. É. Legal. Você acha que vai mudar? Porque existe um movimento forte, assim, na questão do. Quer dizer, esse movimento já começou, hoje já está, assim, enraizado, né? Que é a questão da, como você mesmo também colocou, que é o exercício físico para Pra manter a massa muscular e não, para tal. as pessoas, eu digo para as pessoas que são da terceira idade, que hoje eles falam como melhor idade, mas existe algum outro movimento para aumentar essa faixa? Porque esse movimento, imagino eu, que trava trabalhando, era focado nas pessoas acima de 60, né? Então, mas você diz a gente que tem 40 É, daqui pra frente ou a galera que tem 20 pra chegar nos 40? eu acho que nas pessoas de 40, né? De 40 mesmo. Porque assim, houve esse movimento para as pessoas da melhor idade, aí pensando acima dos 60, creio Uhum. eu, para que tenham uma melhor qualidade de vida. Mas existe algum outro movimento iniciando para as pessoas acima de 40? Os próprios. Então, esses estudos, né, que mostram que ocorre a perda muscular, né? Tem estudos que mostram que a prática de exercício reduz essa perda muscular em torno de 30% a 40%, depende da modalidade. Então, esse movimento já vem crescendo, né? Até pela rotina, igual a gente está falando no começo. Aos 40 anos, a pessoa começa a falar assim, opa, porque aos 40, Wesley, a gente sabe que é onde começa a aparecer pré-diabetes, pré-hipertensão, tudo os pré da vida aí, né? Então Então, já são os alertas. pré-colesterol já começa. Então, na verdade, ninguém busca um exercício físico para, opa, acordei. Não, a galera vai buscar porque Pelo amor ou pela dor, pelo né? amor ou pela dor. Todo mundo só busca as coisas pela dor, né? Principalmente. Pela dor, né? Então, assim, nessa fase a galera já começa, quando começa a ter esses resultados negativos dos exames, o médico já fala, ó, vai buscar alguma coisa para fazer. Uhum. Então, esse movimento vem crescendo a cada dia, né? As pessoas começam a buscar. Uhum. E aí é o que eu sempre costumo falar. E a gente tem que colaborar, a gente como educador físico tem que colaborar também com a parte financeira, né? A pessoa tem que encaixar ali um valor, né? Uhum. Que caiba, né? Acessível, né? Por que eu comecei com essa online, por exemplo? Porque a pessoa não tem que sair da casa dela para ir para academia, ela ganha tempo dentro da casa dela, entendeu? Uhum. Né? Então tem plano que eu entro junto com a pessoa online, então não tem como ela Falar falar que. que não fez, entendeu? Ela fala que fez e não fez, porque eu tô ali acompanhando ela, ou Legal. eu, alguém da equipe. Então, assim, começa as pessoas a buscar
a atividade por causa desse sentido. E o movimento vai crescendo e aí, na verdade, é muito difícil a pessoa nunca mais fazer nada. Ela pode buscar outras coisas, né? Algo mais É, leve, às vezes, né? ou, por exemplo, a pessoa começa fazendo exercício em casa, e daqui a pouco ela fala, putz, não, agora eu gostei, já emagreci um pouquinho, já tô um pouco esteticamente mais bonita, já não tenho mais vergonha de ir pra academia. Aí vai pra academia, né? Tem pessoas que buscam outras coisas, então começa a fazer dança, depois começa a fazer uma natação, Show. né? Começa a fazer outras coisas, e aí a pessoa vai pegando gosto, e quando chega aos 60 anos ali já tá bem mais saudável, com bem menos artrite, artrose, né? Que é o desgaste muscular ali, ó, a perda óssea também, né? Uhum. Porque pra gente manter a massa óssea, a gente também precisa de exercícios que causam impacto, Uhum. né? Aí Então, uma acaba. caminhada, uma corridinha, a própria musculação. Então, tudo isso faz com que a gente não perca nem massa óssea e nem massa muscular. Então, é isso que vai ajudar na velhice lá na frente, né? E eu tenho um caso de um conhecido meu que ele, em função assim, do trabalho dele, ele pedalava, ele ia e voltava pedalando. Então ele pedalava assim, no dia entre ida e vinda, dava uns 30 quilômetros de pedal todos os dias, né? Cinco dias por semana. Chegava do serviço, ia para academia, ficava mais umas 2 horas na academia. E aí ele trocou de emprego, aí já cortou o pedal, ficou só com a parte de academia. E aí você vê que, tipo, ele já não tinha barriga, já começou a ganhar barriga. Existe algum cuidado, assim? Porque, assim, esse é um caso dele, mas imagino que aconteça com mais pessoas, né? Porque não tinha a questão da barriga, porque pedalava bastante, então acredito eu que queimava. É. Aí, como ele tirou o pedal, ele não compensou com outra coisa. Tem algum cuidado, assim, que às vezes a pessoa que estejam passando por isso podem tomar para não acontecer isso? Então, o que acontece? É que a gente estava falando aquela hora de queima calórica, né? Uhum. Então, por exemplo, vamos supor aí, usar aquele mesmo exemplo. A caloria basal dele era lá 2.500 calorias. Só de pedalar, vamos supor aí que ele perdesse 1.000 calorias. Então, pô, já perdia calorias. Uhum. Então, para ele não importava se ele consumisse 3.500 calorias e ele gastasse 1.000 calorias, ele ainda estava Consumindo tudo que dentro da meta de calorias deles ali. tá terminando no zero no final do dia. E o que acontece nesses casos? A pessoa para, só que ela não muda a alimentação. Então ela continua consumindo as 3.500 calorias, só que gastando apenas 800. Então, quer dizer, sempre vai ficar aquelas calorias a mais. E aí é onde começa o ganho de peso. Né? Isso acontece muito com ex-atleta. Uhum. Né? Você vê muitos ex-atletas aí que os caras são magros, tudo certo. Quando para de praticar a modalidade, engorda, ganha peso. Por quê? Por causa desse tipo de coisa. Mantém-se a mesma ingestão de alimentos, só que não gasta. Então, a conta, assim, não é muito difícil. Você tem que gastar mais do que você consome. Joia. E o que acontece normalmente com as pessoas é assim. Acaba consumindo mais e gastando menos. Igual o salário. É, Algumas pessoas gastam mais do que ganham. Tem alguma coisa é. errada. E, na verdade, se você comparar, o excesso de peso é o crédito. Uhum. É o cartão de crédito, vai ficando ali de crédito, vai ficando ali de crédito, vai ficando ali de crédito. E quando a pessoa vê, ela já tá 20 quilos a mais do que ela tava há um ano atrás, né? Pra gente encerrar, tem algum conselho, alguma dica que você queira deixar para quem tá nos assistindo? Não, o conselho é que as pessoas busquem atividade física, né? Aquela que sempre que você gosta, sempre que você se sente bem fazendo, que é isso que é importante, é fazer atividade física com o coração pensando no bem-estar e não pensando na parte estética apenas. Henrique, obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, compartilhando conhecimento, falando sobre a importância do exercício físico. Acredito eu, que seja bem claro assim, para as pessoas, mas acho que é sempre importante reforçar e falar novamente da importância, das possibilidades às vezes a pessoa fica presa só na ideia de preciso ir na academia, mas como você diz, pode ser uma simples caminhada ou até mesmo um exercício dentro de casa aí com acompanhamento profissional. Então, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço Tamo e junto. espero que através do podcast as pessoas passem a cuidar mais da saúde. Tomara. Valeu? Gente, obrigado por acompanhar o podcast até aqui e a gente se vê no nosso próximo episódio.